100 raízes do agro, da capital para a agronomia. Continua aqui assistindo comigo para você saber o que eu aprendi com essa jornada e quais são as lições de empreendedorismo que você pode tirar dela também. Olá a todos, eu sou a Thaís Albuquerque, sou empreendedora, engenheira agrônoma e esse é mais um vídeo pro canal, dessa vez contando para vocês um pouco sobre a minha história, dessa parte que foi, digamos, uma reviravolta, cheia de coisas novas que eu nunca imaginei fazer antes na minha vida e que foi tão importante para eu chegar aqui onde eu tô hoje. Mas antes de continuar, já se inscreva aqui no canal e ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que tá por vir. Na verdade, eu ia fazer um vídeo dessa semana falando um pouquinho sobre como foi a minha vida morando em república durante a minha graduação. Para quem não sabe, eu fiz Exalc e durante a graduação eu morei em uma república bem tradicional, assim como a própria Exalc é, a República Pois é. E eu ia contar um pouco sobre os principais reflexos que a vida em república tem na minha vida até hoje. Mas para isso eu precisava fazer toda uma contextualização, daí esse vídeo ia ficar enorme, ia falar mais tamanho da cobra. Daí eu pensei, não, vamos quebrar em dois para eu poder contextualizar e nessa contextualização, óbvio, trazer coisas que sejam aplicáveis, que vocês possam aprender e aplicar na vida de vocês também, né? Afinal de contas, é pra isso que é o canal, não é pra eu ficar aqui falando da minha vida, coisas assim que não tem relevância nenhuma pra você. Enfim, e então é justamente esse o intuito do vídeo de hoje. Eu vou contar um pouquinho da minha história e aí já vou fazer uma aplicação dela pro mundo dos negócios, muito baseada no que eu já vivencio, no que eu já vi outras pessoas vivenciando e eu espero que sirva muito pra você. Então, eu cresci em São Paulo, capital. Eu não nasci em São Paulo, mas eu me considero paulistana porque eu nasci e já fui pra São Paulo. E eu fui criada pelo meu pai, essa é uma curiosidade. Meu pai me criou, óbvio, com a ajuda da minha avó, mas basicamente nos criou sozinho. E meu pai, ele foi militar da Marinha, depois ele foi advogado e depois ele ainda mudou de profissão lá por volta dos seus 40 anos e hoje ele é prático da zona de praticagem do Rio Amazonas, se eu não me engano é assim que fala. Então vocês já podem perceber que eu sempre tive um baita exemplo dentro de casa. Imaginem uma pessoa que começou numa carreira, daí depois migrou para poder adequar e conciliar a paternidade com a profissão e depois ainda foi atrás dos seus sonhos e hoje é realizado e faz o que ele quer. Depois dos 40 anos ele mudou de profissão. Enfim, então meu pai foi uma pessoa que sempre foi muito exemplo para nós. Ele sempre foi muito atrás do que ele queria, ele era muito determinado, muito autodidata, muito estudioso, muito trabalhador. Então eu tinha esse exemplo grande dentro de casa. E o meu pai sempre cobrou muito de mim, do meu irmão, da gente estudar, da gente ser alguém na vida. Mas, como vários adolescentes por aí, lá pelos meus 12, 13 anos de idade, eu não queria muita coisa com a vida não. E muito menos estudar. E aí foi que, quando eu tava para entrar no ensino médio, o meu pai resolveu me colocar num cursinho preparatório pro Exército e pra Marinha Brasileira. Pasmem, imaginem, eu era praticamente a única mulher. E aí foi mais ou menos assim. Meu pai falou, bom, eu quero prover um estudo de qualidade para vocês, mas eu não tô disposto a pagar pela graduação de vocês. Então, o quanto antes vocês conseguirem ter acesso a um ensino bom, de qualidade, que seja gratuito, seja por incentivo do governo, ou seja, com bolsa, melhor para vocês. E por mais que ele falasse, se vocês conseguirem, ótimo, se vocês não conseguirem, tudo bem, óbvio que ele nunca ia deixar a gente na mão, né? Então, um jeito que ele se viu de não estar obrigado financeiramente a ter que custear tudo isso foi obrigando a gente a estudar para conseguir chegar nesse caminho. E então ele me colocou nesse cursinho já com o objetivo de eu conseguir entrar para um bom colégio, um colégio com ensino gratuito desde o ensino médio. Então esse era o objetivo. Meu irmão mesmo fez a Marinha do Brasil, ele cursou lá o colégio da Marinha desde o ensino médio e depois seguiu carreira e hoje está indo para o mesmo caminho do meu pai. Então para mim teria que ser algo similar, né? Porque quando eu conto que eu fiz cursinho do Exército da Marinha, o pessoal se pergunta, mas você queria fazer isso? Eu falei, não queria, mas eu não sabia o que eu queria fazer. E se eu não decidisse, meu pai ia decidir por mim. Então, o caminho foi esse. E foi muito bom no fim das contas, porque é uma coisa que eu vou falar depois de um dos pontos que eu trago para esse vídeo, que é a influência do meio.
eu tava ali no meio de pessoas que queriam muito fazer aquilo, que queriam muito entrar na Marinha ou no Exército e que para isso elas precisavam se dedicar muito e estudar muito, porque, pelo menos na época, e eu acredito que ainda seja, é muito difícil passar. O nível é muito alto. Então, de repente, eu caí num lugar onde tinha pessoas muito inteligentes ao meu redor e eu me via obrigada a estudar e a alcançar o nível daquelas pessoas. E a decidir o que eu queria fazer da minha vida, porque uma coisa eu sabia que eu não queria fazer, eu não queria ser militar. Então, eu tive que estudar, eu tive que ir atrás. E aí foi que eu descobri a ETESP. E a ETESP é a Escola Técnica Estadual de São Paulo, para quem não sabe, pelo menos na época, era um ensino muito bom, gratuito, de excelente qualidade, apesar de ser um pouco enviesado politicamente. E foi que eu falei, bom, eu vou prestar o vestibulinho então e vou entrar. E aí eu não vou dar essa carga financeira pro meu pai, porque o ensino é gratuito, vai ser um ótimo ensino e de lá eu já estou encaminhada. E foi mais ou menos assim que aconteceu. Por quê? Antes, né, saí de uma pessoa que estava ali num grupinho, na adolescência, ali entre os seus 12, 13, 14 anos, andando com várias pessoas que também não queriam nada com nada pra vida. E aí, de repente, eu saí dessa bolha e fui buscar um novo caminho. E depois que eu entrei na ETESP, o ambiente era outro. Então eu estava rodeada de pessoas que também pensavam, né, muito nisso de vou estudar e vou ser alguém na vida, alguém relevante, enfim, né, independente da área que fosse. E aí eu comecei a estudar também para já entrar num curso técnico, acabei fazendo um curso de gestão ambiental, e aí depois isso me levou a conhecer o que era agronomia, e enfim, daí eu conheci a Exalc, e aí foi amor à primeira vista, enfim, e eu tô aqui para contar essa história. E aí um ponto que é importante, quando eu olho para trás, o que eu vejo que me faltava naquela época que eu nem sabia o que eu queria? Me faltava disciplina, né? Que é basicamente você fazer o que você não quer, mesmo que você não goste, para alcançar algo que você quer lá na frente. Então eu precisava estudar, por mais que eu não gostasse, porque de repente realmente eu me vi num cenário onde eu queria ser alguém e que eu estava em um ambiente onde eu não sabia o que aquilo ia me levar. E esse movimento que o meu pai fez de olhar e falar assim, não, peraí, né? Tem alguma coisa de errado aqui, tô vendo que pelo caminho que minha filha tá, ela não vai chegar muito longe. Foi porque, por melhor exemplo que ele fosse, como ele estava muito ocupado, trabalhando e fazendo as coisas dele, querendo ou não, eu acabei, né, me desvinculando um pouco e seguindo o fluxo ali daquele meio que eu tava inserida. E aí foi o momento que eu acredito que ele olhou e falou assim, caramba, por mais que eu seja um excelente exemplo e que eu esteja dando o meu melhor para trazer o sustento aqui para dentro de casa, se eu não interferir, não vai dar certo. Se eu não direcionar essa menina, não vai dar certo. Então foi mais ou menos isso que ele fez. E aí uma coisa boa de tudo isso é que independente de se naquela época eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida e tudo mais, eu sempre fui uma pessoa movida a desafios, sempre. Ver um desafio é o que me faz querer atingir e alcançar alguma coisa, funciono bem sob pressão, enfim. Então, por mais que eu não soubesse o que eu queria fazer, quando eu comecei a entrar no ambiente correto, comecei a conhecer as pessoas certas, daí eu descobri que existia ETESP, daí eu descobri que era difícil passar na ETESP, daí eu falei, então eu quero mais ainda, né? E eu não ia precisar pagar, enfim. E aí depois também, quando eu conheci a agronomia, falei, gente, nunca tinha ouvido falar de agronomia na vida. Nunca tinha tido nenhuma relação. Na verdade, achava que não tinha, porque se você for ver bem, a agronomia, né, o agro, está na roupa que eu estou vestindo, mas na época eu não fazia nem ideia. E aí foi que eu falei, caramba, olha isso, uma baita área, né, o pessoal falava, fala até hoje, agronomia, profissão do futuro. Por quê? Uma área super próspera, uma área que está relacionada a bens essenciais à vida. E aí eu falei, é isso que eu quero. Porque eu tenho certeza que se eu atuar nessa área, eu vou ser relevante, eu vou ser útil em qualquer coisa que eu estiver fazendo. Fora que a agronomia, agro, né, é tão amplo, dá tantas oportunidades e tantas possibilidades de atuação, que eu falei, gente, é aí que eu quero entrar. Eu sabia uma coisa, que eu queria ser uma mulher de negócios. Como, onde, eu não sabia, mas eu falei, vamos lá. E aí é um dos pontos também que eu vou falar. Eu tinha um plano macro. Como eu ia chegar lá, aí eram outros 500 e que eu fui aprendendo a desmembrar esse plano no decorrer do caminho.
Então, chegando aqui no momento onde eu quero resumir esses 3 principais pontos de aprendizado e que eu consigo olhar para esses pontos e trazer para uma jornada empreendedora, para a gente também poder aplicar esses pontos de aprendizado nos nossos negócios, são: o primeiro, o meio importa sim e muito. Como vocês podem ver na história que eu contei, eu estava num meio onde, primeiro, que eu me considerava uma adolescente meio rebelde, e segundo, que o meio que eu tava não era o meio mais propício para eu seguir o melhor caminho para minha vida. E era muito fácil seguir o fluxo, muito fácil. Se meu pai não tivesse interferido na minha rota, eu não sei onde eu estaria hoje, sinceramente. E eu tava inclusive escutando um podcast semana passada, que eu até publiquei no meu Instagram sobre isso, onde o Bruno Perini ele fazia analogia: ande com 5 pessoas preguiçosas e você será a sexta. E eu falei, caramba, é isso, olha como que o ambiente pode influenciar. Se você tá andando com as pessoas certas, muito provavelmente você vai seguir num caminho certo também, porque o ambiente influencia. Você olha para aquelas pessoas e você quer ser assim também, inconscientemente, ou você acaba se contaminando pelo ar do ambiente, se for negativo, né? Do mesmo jeito que se você estiver num ambiente próspero, é muito difícil você não prosperar. E aí nos negócios, isso não poderia fazer mais sentido. Por quê? Com quem você anda? Quem são as pessoas que estão ao seu redor para você se basear, para você ter como mentor, para você usar como exemplo, para você fazer suas parcerias, sua sociedade? Quem são seus clientes? Quem é o time? Quem trabalha para você? Como que tá a sua cultura empresarial? Então, esses são pontos que são de extrema importância e que podem sim ditar o sucesso que você vai ter, o quão longe você vai chegar, como vai ser sua reputação lá na frente. E aí, já fazendo a conexão, o segundo ponto, que é o meu resgate, digamos, pelo meu pai, né? Meu pai me resgatou, meu pai olhou e falou assim, se eu não interferir aí não vai dar certo, eu preciso mudar a rota aqui dessa menina, deixa eu voltar aqui, porque realmente só prover financeiramente aqui não é o suficiente, a gente precisa dar orientação. Mas a analogia que eu quero fazer é que a gente precisa estar sempre atento ao contexto, porque eventualmente mudanças drásticas vão ter que ser feitas. A gente vai ter que deixar um ponto que a gente achava que era de extrema importância um pouquinho de lado para dar mais um pouco de atenção para outra coisa, porque essa coisa no momento ela não está, né, sendo crucial, mas se ela sair dos eixos ela vai comprometer o negócio como um todo. Aí vocês vão falar, nossa, Thaís, mas você está comparando um filho com um pai com um negócio? Sim. Afinal de contas, eu olho, por exemplo, para as minhas filhas, por exemplo, eu olho para elas e eu falo assim, se elas tiverem sucesso, se elas estiverem bem, se elas alcançarem o que elas querem, se elas forem felizes na vida, eu vou ter cumprido a minha missão. Então dá pra fazer analogia, aí vocês vão falar assim, a louca das analogias, né? Gente, visão analítica, eu vejo essas analogias em tudo. E se você não vê, eu recomendaria que você visse também. E aí eu tava comentando da questão dos objetivos macros, né? Quando eu conheci a agronomia, já falei, foi primeiro a questão do desafio, segundo uma admiração pelo setor. E aí eu conheci a Exalc, e aí eu falei, gente, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, uma das melhores faculdades de agricultura do mundo, o campus da USP. Eu falei, é aí que eu quero estudar. E eu confesso que eu nem fui pesquisar outras universidades. E eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, então eu vou fazer agronomia na Exalc, vou ser uma mulher de negócios. O meu plano macro estava estabelecido. Agora o que eu precisava? Precisava planejar e executar as tarefas que eu precisaria para alcançar esse plano macro. Como que a gente faz isso? Quebrando esse plano em micro tarefas. Então a gente precisa realmente mapear tudo que deve ser feito para ir construindo degrau a degrau para chegar lá no topo da escada. E sim, isso é uma das coisas que aqui falando pode parecer até um pouco intangível ou às vezes até óbvio, mas na prática não é. Muitos empreendedores acabam focando muito no seu plano macro e daí a hora que enxergam o caminho que precisa recorrer, começam a enxergar na verdade a dificuldade em tudo. Ah, mas porque para eu alcançar aquilo, se eu preciso fazer isso daqui, não vai dar certo, isso daqui é muito difícil. E isso ocorre até pelo imediatismo que a gente tem. Quando a gente define a grande coisa que a gente quer aquilo para ontem, né? Então, quando a gente se depara com esses obstáculos,
por vezes pode realmente acontecer da gente recuar. E às vezes acontece também de outras pequenas oportunidades que vão aparecendo no meio do caminho desviarem o nosso foco do grande objetivo. E quando isso acontece, infelizmente, esse grande objetivo acaba ficando comprometido. E é exatamente por isso que existe estatística de que 80% das empresas não chegam nem ao seu 10º ano, porque acabam saindo de rota, N motivos. E esse é um deles. E inclusive queria deixar aqui um outro exemplo que eu escutei do Thiago Nigro essa semana, que ele fala sobre não ter problema nenhum em um empresário, um empreendedor querer mirar na maçã do topo da macieira, na maçã mais alta, no fruto mais alto, mas que ele vá colhendo primeiro as que estão ao seu alcance para depois chegar nessa mais alta. Então é isso, de ir degrau a degrau e de respeitar o processo, de vivenciar o processo. Afinal de contas, as lições que o processo vai te dar, elas são importantes para te dar maturidade para chegar lá no topo. Afinal, não é só chegar no topo, é se manter, né? Muitos falam isso. Muitos que alcançam uma grande posição, que viram referência de mercado, eles falam, chegar no topo não foi a etapa mais difícil. A etapa mais difícil é você ter as melhores estratégias e saber como se manter lá. E aí vou deixar um bônus aqui, que é, aquilo que eu sempre falo. Construa uma boa rede de networking. Isso foi essencial para mim durante todo o meu período de formação. Se não fosse a minha rede de networking que eu construí durante toda essa jornada, eu não teria feito os estágios que eu fiz, eu não teria conseguido o meu primeiro emprego com administração agrícola, eu não teria conhecido o meu primeiro sócio e fundado o IBARN, que foi a primeira startup que eu tive a oportunidade de participar da cofundação, não teria virado sócia da Confraria do Agro. Então explorem o networking, porque o networking te faz crescer pessoalmente e com certeza tem um baita poder de alavancar o seu negócio. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixo de recomendação, conselho para vocês, sempre tenham essa visão analítica das situações que vocês vivem, sejam elas as mais bobas, as mais, que você olha e fala assim, nossa, acho que daqui eu não aprendo nada. Você sempre vai aprender com qualquer coisa que você estiver vivenciando. E justamente para a gente não deixar com que as situações tenham sido em vão, é que a gente precisa tirar algum aprendizado dela para depois aplicar em outra área da nossa vida. Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem esse vídeo, que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e comentem aqui também o que vocês gostaram, o que mais vocês querem ver por aqui. E é isso, eu vou ficando por aqui, um beijão e até a próxima!